A aula pública de hoje discute a literatura periférica. Neste programa, gravado no Sarau da Perifatividade, na Zona Sul de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Érica Peçanha. Mestre e doutora em Antropologia Social pela USP, Érica é autora do livro Vozes Marginais na Literatura. A produção cultural nas regiões periféricas cresceu de forma significativa nos últimos anos. Com novas tecnologias e apropriação de espaços urbanos, grandes cidades viram a multiplicação de expressões artísticas na periferia. Sem aceitar o papel de meros espectadores, artistas, músicos e escritores dessas regiões assumiram um papel de protagonismo na produção cultural. Em São Paulo, uma das principais expressões desse movimento é a literatura periférica. São publicações de vários gêneros que narram o cotidiano e pluralidade da periferia. Mas, afinal, qual é a origem dessa nova cena cultural? Como a literatura periférica de São Paulo irá se consolidar? Quando a gente pensa na produção literária da periferia, a gente pode partir de duas perspectivas. Uma é pensar que não é a primeira vez na história da literatura brasileira que se registram casos de operários, de negros, de ex-presidiários, de sujeitos das camadas populares que inscrevem as suas experiências sociais e as suas perspectivas no campo literário. Mas o que a gente vem assistindo na última década, e que floresceu no campo literário com força política, histórica e estética, é uma série de experiências coletivas que trazem à tona as diferentes vozes de espaços marginalizados, né? E para a gente pensar, então, nessa força coletiva das produções literárias das periferias, acho importante a gente se referenciar a algumas obras e fenômenos específicos. A primeira obra sobre a qual gostaria de falar é o romance Capão Pecado, escrito pelo escritor Ferrez no ano de 2000, publicado por uma pequena editora que já nem existe mais, mas que apostou nesse romance baseado nas experiências, nas vivências, nos problemas relacionados ao contexto de um bairro da Zona Sul de São Paulo, o bairro do Capão Redondo, né, bastante conhecido nacionalmente por algumas experiências de pobreza e violência. Ferrez, a partir disso, começa a se valer do termo literatura marginal para caracterizar não só a produção literária dele, mas de uma série de escritores, né, moradores de periferias, que estavam se lançando ou tinham alguma experiência no campo da literatura. Com isso, o escritor Ferrez foi convidado a contribuir por uma revista chamada Caros Amigos, uma revista importante do campo da esquerda aqui no país, se torna colunista dessa revista e, com essa experiência, decide também criar um projeto editorial para dar visibilidade e voz para outros autores que, como ele, eram moradores de periferia, tinham também esse desejo de se lançar no campo da literatura e produziam suas ficções baseadas nas experiências sociais de bairros periféricos de todo o país. A partir de então, Ferrez tornou-se o idealizador desse projeto editorial lançado em 2001, um projeto de literatura marginal em revista chamado Caros Amigos, Literatura Marginal, a Cultura da Periferia, um conjunto de edições que teve 3 atos ou 3 edições, que reuniu e apresentou para o país mais de 40 autores de diferentes periferias de todo o país. Foi a partir daqui que boa parte deles teve a sua experiência de publicação. A partir daqui, circularam nacionalmente. A partir daqui, criaram uma série de ações comuns, criaram laços de amizade e descobriram que tinham um programa de ação estética comum, ou um projeto intelectual comum, que era retratar
as variadas experiências de marginalidade social, cultural e política que acomete os cidadãos ou os moradores de diferentes periferias pelo país. Mas o que diferentes pesquisadores também entendem como importante para pensar o espraiamento, a efervescência e a própria consolidação da produção literária da periferia se deve ao surgimento de diferentes coletivos literários que organizam saraus, recitais de poesia em diferentes bairros periféricos, não apenas aqui em São Paulo, mas agora em diferentes municípios e estados de todo o país. Os saraus foram importantes, primeiramente, para continuar formando um público para essa produção literária da periferia, para continuar formando ou formar novos poetas e novos escritores. Os saraus se consolidaram como espaços para circulação dessa produção literária em diferentes bairros, né? Os saraus se tornaram também importantes espaços de encontro comunitário, de politização dos moradores de periferia, importantes espaços também para fruição cultural, não apenas fruição de literatura, mas também como espaços para fruição e consumo de peças teatrais, de cinema, né? Enfim, para além da publicação de obras individuais, para além de projetos editoriais coletivos, para além da importância dos saraus, pensar também na importância dos pequenos selos editoriais que foram criados justamente a partir dos saraus literários de periferia, né? E que foram estratégias para dar vazão a uma série de produtos literários que não encontraram espaço no mercado editorial. As primeiras editoras, ou as pequenas editoras que surgiram a partir dos saraus de periferia, são importantes também para consolidar e para dar vazão a essa produção literária. Cito aqui a experiência das edições Toró, né, a primeira experiência que a gente tem aqui em São Paulo de organização de escritores de periferia. Para além da experiência da Toró, vale a pena citar as pequenas editoras que surgiram a partir dos diferentes coletivos, né, e que contaram, inclusive, com apoio de financiamento público para garantir a publicação desses livros. Agora, Érica Peçanha responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Érica, São Paulo escolheu literatura periférica para se apresentar durante a 40ª edição da Feira do Livro de Buenos Aires, em 2014, que homenageava a cidade brasileira. A participação das centenas de artistas paulistanos que chegaram a Buenos Aires extrapolou as fronteiras físicas da Feira do Livro. Durante 2 semanas, eles organizaram saraus em diversos pontos da periferia portenha, também na Grande Buenos Aires. Foram a escolas, a centros culturais, a prisão e a universidade. Será que a gente vai poder falar daqui a alguns anos de um boom literário periférico na América Latina? Você conhece experiências similares à de São Paulo em outras cidades da região? Particularmente, eu não conheço nada idêntico àquilo que tem acontecido aqui em São Paulo. O que eu conheço são algumas experiências que guardam alguma relação a partir de diferentes vertentes. Então, por exemplo, na Argentina, a gente tem um escritor que se tornou bastante conhecido, o Carlos González, que é um jovem escritor que também se lançou na literatura a partir de uma escrita autobiográfica, centrada nas suas experiências, inclusive no sistema prisional, nas suas experiências de marginalidade social. Afinal, é alguém que tem também a origem bastante popular, né? Para além disso, acho que vale a pena registrar também algumas experiências que acontecem no México, inclusive com a organização de saraus, de oficinas, de editoração de forma independente, né, sobretudo na Cidade do México, e que tem, por exemplo, como uma das suas expressões, o coletivo Porão dos Esquecidos, que também organiza essa série de atividades literárias com bastante força e que guarda alguma similaridade também, porque se trata de uma produção que mistura o erudito com o popular, que mistura também o protesto social e um tipo de engajamento na literatura. Para além disso, no Paraguai, mais recentemente, a gente tem algumas experiências, sobretudo de publicação de forma independente, organizada por jovens universitários, que vão tentar problematizar
o olhar da crítica acadêmica e do mercado editorial, muito centrado naquelas experiências já tidas como clássicas ou canônicas, e que deixa de fora uma série de experiências estéticas mais ligadas ao campo popular. E vale a pena pensar também em experiências que não estão centradas só no território ou na classe social, né, e que também guardam alguma relação com a produção literária periférica, como, por exemplo, as experiências de poesia falada, de batalhas de poesia, de rap, de narração oral que acontecem em Cuba, né, que não estão centradas necessariamente nos marcadores de classe e de território, mas que estão muito centradas nos marcadores de raça, né? E que aí a gente pode lembrar também, e vale a pena lembrar também, que essa produção literária da periferia tem uma vertente racial muito forte, né? Não se trata apenas de sistematizar as experiências periféricas, mas também as experiências de negritude. Uma coisa que vem sustentando essas diferentes experiências latino-americanas é a marginalidade com relação às grandes editoras, né? Então, a busca por estratégias alternativas para se publicar livros, para se divulgar livros e para se vender livros. Acho que um caminho importante para a consolidação dessa rede latino-americana de experiências de marginalidade na literatura tem sido também algumas iniciativas de tradução. A primeira delas é essa coletânea Saraus, né, que se trata de uma compilação de várias poesias e das várias antologias que foram publicadas pelos diferentes saraus aqui de São Paulo. E se trata de uma antologia que foi lançada na Feira do Livro de Buenos Aires, né? Então, os poetas daqui de São Paulo traduzidos para o espanhol. Essa antologia foi lançada no México também recentemente, então é importante falar também do papel da Lucia Tenina, que é uma pesquisadora dessa produção literária que vem se dedicando a traduzir obras de autores individuais aqui do país, mas também organizar antologias, publicações coletivas que deem conta dessas diferentes experiências.